Mais uma vez, boa tarde. Como eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Essa é uma aula de reposição, né? Estou devendo uma aula para vocês, porque de colocar ontem, mas não deu. Mas estou colocando hoje. Então, nós terminamos aqui. A última coisa que nós falamos foi a respeito do domínio, contradomínio e imagem de uma função. Aí ele deu o exemplo, né, de dois diagramas em uma situação real assim, com situação costumeira em nossos dias, né, em que a relação de função também é utilizada, certo? Aí nós temos aqui, ó, dois diagramas, né, onde no diagrama do conjunto A nós temos a Ana, a Paula e a Clara, e no conjunto B nós temos o João, o Gabriel e o Luiz, e a função trata disso aqui, ó. A função trata da relação entre essas pessoas, certo? Falou de uma função do namoro, né? Ana namora João, Paulo namora Gabriel e Clara namora Luiz. Então, a Ana, ela foi relacionada aqui a João, Paula relacionada aqui a Gabriel e Clara a Luiz. E o Lucas, né? O pobre coitado aqui ficou sozinho, certo? Não teve ninguém para se relacionar com ele. Então, o que isso aconteceu? O que foi que isso aqui se tornou? Isso aqui, além de uma relação de conjuntos, é o que nós estamos falando também, que tem todas as características necessárias para nós classificar isso aqui como uma função, tá? Por quê? Porque todos os elementos de A têm uma correspondência no conjunto B. E cada um desses elementos possui apenas um a qual foi relacionado. Ou seja, a Ana se relacionou apenas com o João, né? Namorada aqui do João. A Paula, do Gabriel, e a Clara, do Luiz, certo? Então, é a primeira definição, a primeira exigência, não é? Para que se seja uma relação entre conjuntos, seja função, ela tem. Qual é a primeira? É que cada elemento de A tenha correspondências com elementos de B, certo? A outra é que apenas essas relações de elementos de A, ela só pode se relacionar com cada uma com uma de B, certo? Então isso aqui é função, apesar do Lucas ter sobrado. Mesmo assim é função. Aí nós vamos aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês, tá? O exemplo, outros exemplos aqui no diagrama para nós entrarmos também na lei da função, que é uma coisa que está mais relacionada aos cálculos e que nós vamos precisar conhecer, né, mais profundamente também, certo? Então, vem aqui, eu das aumentada para isso fica melhor. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Página 88. Matematicamente, falamos que o conjunto A das meninas é chamada de domínio, certo? Lembrando sempre que o domínio é a representação de X, são os elementos que compõem os elementos que são representados por X na hora de traçar o gráfico, na hora de traçar os pares ordenados dentro do gráfico. Então, todos aqueles que são do primeiro par, ou melhor, o primeiro elemento do par sempre é x e o segundo elemento do par sempre é y. Então, o x, todos aqueles elementos que são x, ou seja, que são os primeiros em seus pares, eles são chamados de domínio. Por isso que as meninas, né? Pobre coitado de nós. Por isso que as meninas, como sempre, são chamadas, nesse caso, e muitos outros, de domínio da função, certo? Então, aqui, ó, as meninas são domínio da função. Condições para a função existir. Isto é, todas as meninas têm um menino para namorar. Note que nem todos os meninos têm uma menina para namorar. Portanto, os meninos que estão associados com as meninas representam o conjunto imagem da função. Então, os meninos, não é? Os meninos são apenas a imagem, certo? As meninas, o domínio, e os meninos, a imagem.
certo? E todos os meninos do conjunto B são chamados contradomínio da função. Eu, nas aulas anteriores, eu esqueci de falar isso aqui, ó. Qual é a diferença de domínio para a imagem, já que ambos são do conjunto B? É que imagem são apenas os elementos do conjunto B que estão sendo relacionados ao conjunto A, ou seja, os elementos do segundo conjunto que têm relação com elementos do primeiro conjunto. Esses são o que compõem a imagem. Agora, quem é o contradomínio? Contradomínio são todos os elementos, tá, do conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto B, seja ele fazendo função, ou melhor, tendo uma relação com A ou não, ele é contradomínio. Nesse caso aqui, ó, quem seria a imagem entre esses dois conjuntos? Primeiro domínio. O domínio é o primeiro conjunto, o domínio seria 1, 2, 3 e 4. A imagem seria quem? A imagem seria 5, 6 e 7, certo? E quem seria o contradomínio? Seria 5, 6, 7 e 8. Entenderam a diferença? O 8, ele é contradomínio, mas não é imagem. Por que que o 8 não é imagem? Porque não tem ninguém do conjunto A que esteja se relacionando com ele. É a mesma coisa que aconteceu com o rapaz lá, certo? O Lucas, não era o Lucas que ficou sozinho? Foi, ó, mesma coisa. Então, quem é o domínio aqui? O domínio feminino, não é? São as meninas, é a Ana, a Paula e a Clara, certo? Quem é a imagem aqui? Imagem é o João, é o Gabriel e o Luiz. São a imagem. Por que que eles são imagem? Porque tem elementos do conjunto A que estão sendo relacionados a eles. E quem é o contradomínio? É o João, o Gabriel, o Luiz e o Lucas. O Lucas, ele é contradomínio, porém não é imagem, certo? Para ser uma imagem, precisa de um domínio. Entenderam? Precisa de uma relação aqui, ó, tá? Com o primeiro conjunto. Então, como o Lucas não tem ninguém aqui para namorar com o pobre velho, então ele não é imagem, ele é contradomínio, mas imagem não. E contradomínio são todos que são imagem, mais os que não são imagem, certo? São todos do conjunto B, do segundo conjunto. Beleza? Vamos continuar aqui. Muito bem. Então vocês viram aí a diferença de domínio para, ou melhor, de contradomínio para imagem. Então, se f é uma função de A em B, dizemos que A é domínio da função f, representada por A, igual a isso aqui, ó, o Dzinho de domínio e o f de função. Então, A é domínio da função. B é o contradomínio da função, representado por B. Aí aparece aqui o C, né, antes do D, de contradomínio, o fzinho de novo da função. O conjunto imagem, né, o IM aqui, ó, conjunto imagem da função vai ser igual a y pertencente a B. Nós já falamos isso, que todos os elementos que estão no segundo conjunto, não é chamado de y, certo? O y que está no conjunto B pertence ao conjunto B. X pertencente a A, tal que y é igual a f de x, quer dizer, função de x, que é chamado de conjunto imagem da função f, certo? Aí nós temos aqui, ó, para ver o diagrama, né? Que é esse diagrama aqui, ó. Que nós temos aqui, como eu já expliquei, já detalhei tudinho, que todos esses elementos. Primeiro é função, tá? Primeiro de tudo, essa relação entre esses dois diagramas, isso aí é uma função, beleza? Por que que é uma função? Porque ele abrange todas as características, né, que são exigidas de função. Quais são essas características? A primeira, que cada elemento de A tenha correspondência em B. Então, cada um aqui tem. A segunda é que cada elemento de A tem apenas uma relação com B, ou seja, só tem um elemento B relacionado a um de A, tá? Então, é uma função. Agora, nessa função, quem seria a imagem? Ou melhor, o domínio seria 1, 2, 3 e 4.
Quem seria a imagem? 5, 6 e 7. Quem seria contradomínio? 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então acho que isso aí tá bem claro para entendermos, tá? Olha só, gente. Lei de uma função. Aqui é onde nós vamos começar a entrar nas partes de cálculos, tá? Lei da função. Lei de formação de uma função. Toda função ela tem uma lei. Essa lei ela é baseada em dependência e independência. Ela é baseada nesses dois elementos. Um elemento que sempre é dependente, um elemento que é independente, tá? Então vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Para encontrar o princípio da lei de formação de uma função, temos de relacionar os elementos do domínio com os elementos do conjunto imagem. Então nós temos que juntar esses dois conjuntos, fazendo uma coisa parecida com aquele produto de conjuntos. Só que a diferença é que lá nós ia fazer de um por um, né? Aqui não. E você vai unindo cada elemento com um parceiro apenas, certo? Aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Vê aqui, ó. Cada um com um aqui, tá vendo? Pode aqui pode acontecer de ter duas flechas apontado para o mesmo número, mas aqui não, aqui só pode sair uma flecha, aqui só sai uma, mas aqui pode ter duas para o mesmo número, beleza? Então tem que fazer essa relação aqui entre esses números. Aí nós temos aqui, ó, valor numérico de uma função. Dados o domínio e a lei de formação de uma função, isto é, a expressão matemática que relaciona x e y, tá? Podemos encontrar o conjunto imagem dessa função. Para isso, devemos encontrar o valor numérico da função para cada elemento do domínio. O valor numérico de uma função é o valor que y, que é f de x, assume quando se atribui determinado valor à variável x, que é o domínio da função. Tá? Eu vou mostrar isso aqui. Vai ser melhor para vocês entenderem já aqui no passo a passo. Mas antes de partirmos para o passo a passo, eu vou mostrar como a gente faz para determinar, primeiro, a lei de uma função, já tendo a lei de uma função, como esse passo a passo aqui, a segunda questão, não apareceu aí, ó, mas essa segunda questão, essa segunda é que fala dessa parte da função, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui acontece o seguinte, ó. Vou só dar uma adiantada. Mas aqui acontece o seguinte. Nós temos aqui dois conjuntos numéricos, né? E bem aqui nós temos a lei da função. Começando o y. Ó. Isso aqui é a lei da função, tá? Com essa lei, nós podemos encontrar valores de y atribuindo valores a x. Isso eu vou mostrar para vocês como faz no papel e vai ficar bem entendido. Aqui falando não vai ser possível, tá bom? Então, vamos lá para o papel. Pois bem, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho aqui, tá? Mais sobre essa lei da função. Dentro do Word mesmo dá para fazer isso. Eu vou criar uma lei bem simples, só para vocês entenderem. Depois nós vamos ver que essa lei, ela pode já ser indicada na questão. Às vezes você vai ter que descobrir qual é essa lei dentro do problema, tá? Mas eu vou supor aqui que nós já saibamos qual lei é essa, só para você entender o que é essa lei e para que serve essa lei. Essa lei basicamente ela vai nos fornecer um valor a y quando nós já temos um valor de x. Esse valor de x ele é indicado, tá? É você que indica. Então eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro quadrinho da tabela aqui que eu fiz para vocês, eu vou colocar o x, certo? Vou colocar o x. Aqui eu vou colocar a lei da função. A lei da função, eu vou colocar uma lei bem simples, só para a gente pegar aqui, só para a gente saber como é que faz, tá? Por exemplo, aqui, ó, y igual a 2x, certo? Y igual a 2x. Então, nesse caso,
eu vou criar os valores para x. Depois que eu tenho esses valores de x, eu vou jogar eles dentro da equação, dentro dessa lei que foi dada, certo? Olha aqui como é que faz, é bem simples. Eu estou dizendo que y vai ser igual a 2x, então, nesse outro quadrinho aqui, ó, eu vou colocar o valor do y, não é? O valor do y, e aqui eu vou colocar o par ordenado. O par ordenado sempre é o x primeiro e depois o y, certo? Então aí é o par ordenado. Então esses valores de x é você que indica. Você vai indicar os valores de x. Eu vou primeiro chamar de x de vou colocar esse primeiro, 2 aqui, 3, 4. É muito comum os alunos perguntarem assim: professor, de onde foi que saiu esses números? Esses números, eles são indicados, tá? Ou seja, é você que dá esses números, os valores de x. Agora, quem são os valores de y? O valor de y vai ser encontrado de acordo com os valores de x jogado na lei. É por isso que eu disse anteriormente que a lei de uma função ela é baseada nesses dois elementos, em um termo dependente e um termo independente, tá? Nesse caso aqui, ó, o y vai ser o termo dependente. Ele vai depender, o seu valor vai depender do valor que vai ser indicado para x. Então, nesse primeiro caso, eu disse que x era 1, certo? Se x é 1, quanto é que vai ser o y? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, o y vai ser igual, não é? A duas vezes o x. A duas vezes o x, que é o x aqui, que nós estamos dizendo que é 1, certo? E 2 vezes 1 vai dar o quê? 2. Então, o y é 2. Se o y é 2, qual é o par ordenado? Ora, o par ordenado vai ser o primeiro valor. Qual é o primeiro valor? É o valor que você deu para x. E o segundo valor, que foi encontrado o valor de y depois que você fez a operação, que foi quanto? 2. Então, aí está o nosso primeiro par ordenado, certo? É bem simples. Quem seria... E quando o x... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o x for igual a 1, nessa lei, ó, que é a lei é isso. Normalmente, a lei vai estar escrito ou f de x igual a alguma coisa, ou y igual a alguma coisa, certo? São essas duas representações para a lei de uma função. Aqui está a lei. A lei a gente representa desse formato. Ou y igual, ou f de x igual a alguma coisa, tá? Então, jogando aqui nessa lei, o y vai ser 2 quando o x for 1. Ou seja, quando o valor de x for 1, o y vai ser igual a 2. Agora aqui, ó. E quando o x for 2, o y é quanto? É muito simples, é só jogar de novo. Nós vamos ter y igual a... Quem é a lei? A lei é 2x, ou seja, 2 vezes o x, tá? Isso aqui é a letra x, não é um sinal de vezes, mas nós já sabemos que toda vez que tem um número perto de uma letra e não tem nenhum sinal entre esse número e essa letra, significa que aqui há uma multiplicação desse número por essa letra, tá? Então, y vai ser igual a quem? De acordo com a lei aqui, ó, a 2x. Então, é 2 vezes o x. Só que o x agora vale quanto? Nós dissemos que agora o x é 2. Então, o y vai ser quanto? Y é igual a 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4, certo? Então, nosso par ordenado vai ser 2 de x e 4 de y, certo? Aí está o nosso segundo par ordenado. O terceiro par ordenado seria quem? Olha só, o terceiro par ordenado é quando x for igual a 3. Se x é igual a 3, tá? Ou melhor, quando o x for igual a 3, aí de novo é só jogar na lei da função que nós criamos aqui. Ou na situação que foi criada aqui, certo? Então, y, mais uma vez, vai ser igual a 2 vezes, sempre é 2, sim. Por que é sempre 2 vezes, professor? É porque aqui nós temos 2x, tá?
Então, isso aqui vai sempre se repetir. Sempre eu vou ter que colocar esse 2. 2 vezes o x. Agora, o x é a parte variável. Então, esse x ele vai ser indicado. Nós estamos indicando agora o valor de x quanto? O valor de x agora é 3. Então, y vai ser igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Aí, quem seria o par ordenado aqui? Ó? O par ordenado seria 3 de x e 6 de y, certo? Esse seria o par ordenado. Próximo. E quando o x for igual a 4, faz a mesma coisa. Y vai ser igual a 4, certo? Ou melhor, y vai ser igual a 2 da regra, da fórmula, vezes quem agora? Vezes o 4. E 2 vezes 4, isso quer dizer que vai dar quanto? 8. Então, y é igual a 8. Quando x for 4, y vai ser 8. E o par ordenado vai ficar como? Vai ficar 4 e 8. Certo? Esse é o par ordenado. Próximo. E quando o x for 5? Então, y vai ser igual a 2 vezes o 5. Tá? E 2 vezes o 5 dá quanto? 10. Então, o nosso par ordenado será 5 de x, 5 de x e 10 de y. Beleza? Só isso. É muito simples. Então, só estou mostrando uma forma de trabalhar com esse indivíduozinho aqui, ó, chamada lei da função. Essa lei é que vai nos fornecer informações sobre os pares ordenados dentro de uma função. Nós vamos saber fazer essa lei, operar com essa lei, de acordo com os números que forem indicados em x, certo? De acordo com o que for indicado em x, para encontrar os valores em y e assim formar os nossos elementos, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que essa aula é uma aula de reposição, não é? Vocês podem assistir mais tarde, à noite, se preferirem, já que já tem uma aula de hoje de matemática, mas espero que vocês tenham entendido. Na próxima, nós já vamos começar a resolver passo a passo, e aí sim vamos entrar nos cálculos mesmo de verdade, tá? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato, estarei aqui para responder vocês.